Dale, 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 porcada. Rapaziada, como vocês estão? Hoje a gente vai ter, então, Palmeiras e Fluminense, Botafogo e São Paulo. E eu queria trazer um vídeo da Paty aqui, onde ela fala do Barolo. E o Barolo manda um recado pra torcida palmeirense, eu já aviso vocês. Não sei se é um recado positivo, mas é uma análise importante desse jogo, que é o último jogo do campeonato, decide o campeonato, o Palmeiras pode ser campeão, e o Botafogo, claro, obviamente, também. Tônica da temporada foi sim um Palmeiras com muitas oscilações. Já falei diversas vezes aqui no canal. E entrando no tema principal aqui do vídeo, ontem o Barolo, que entre parênteses, se tem alguém que não conheça, muito difícil, né, não conhecer o Barolo, mas para quem não conhece, o Barolo, ele tem um canal dedicado aqui no YouTube ao São Paulo, porque ele é torcedor do São Paulo, e ontem ele fez um vídeo com um recado para nós palmeirenses. Eu vou deixar o trecho aqui do vídeo, a gente vai assistir junto e a gente volta a conversar em seguida. Todos os créditos para o canal Barolo Vídeos. E eu queria falar, dar um recado pros palmeirenses aqui, pros amigos palmeirenses que estão aqui do canal, que vêm aqui do canal, que sabe que eu respeito pra caramba a instituição, eu respeito muito o sentimento que o palmeirense tem pela instituição, como eu tenho pelo São Paulo. Muita gente tá falando, os palmeirenses, amigos meus, estão falando, eu vi também nas redes sociais, vai entregar, São Paulo vai entregar, lógico que vai entregar. O Abel Ferreira falou, você sabe como é que funciona o futebol brasileiro e tal. O que eu posso garantir pro torcedor do Palmeiras é o seguinte: muito dificilmente o São Paulo vai ganhar do Botafogo no Rio. Muito dificilmente. Mas não é porque o São Paulo vai entregar, não. É porque o São Paulo não tem capacidade para ganhar do Botafogo. Não tem capacidade. Como não teve capacidade para ganhar 2 jogos do Cuiabá, não teve capacidade para ganhar do Bragantino, não teve capacidade para ganhar do Juventude, não teve capacidade para ganhar do Grêmio, não teve capacidade. Então, o Botafogo hoje, que é o melhor time do Brasil, passa por um desafio, talvez isso seja a experiência do que o palmeirense vai ter, a esperança do palmeirense, que é o seguinte: o Botafogo vai brigar com o bêbado. Olha, quando que eu ia imaginar que o São Paulo ia ser o bêbado da disputa? Ou seja, se o Botafogo ganha, não fez nada mais do que obrigação. Se o Botafogo apanha, é uma vergonha histórica. Então, quando que a gente ia imaginar que o São Paulo era o bêbado da situação? Porque não tem a menor condição de ganhar do time titular do Botafogo. Esse time do Zubeldia aí, com esses jogadores, o mesmo time que jogou contra o Grêmio, jogou contra o Juventude, será que você acha que esses caras vão dar vida no último jogo, lá com 40 graus no Rio? Eu não sei, eu acho muito difícil. Agora, é claro que você não dá para o palmeirense não dá para culpar, responsabilizar caso uma derrota do São Paulo, porque o Palmeiras, se tivesse vencido o Botafogo, estaria e não precisava depender do São Paulo, desse time horroroso do São Paulo para ser campeão. Em todo caso, para mim, eu como torcedor, eu não vou mentir não, velho, não vou mentir. Eu não quero que o Palmeiras seja campeão, não quero que o Palmeiras seja tricampeão, não quero, porque uma das poucas coisa que a gente se agarra ainda, que é o tricampeonato. Então eu não quero, torcendo contra o Palmeiras, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, seria hipócrita. Isso daí faz muito sentido, porque quando você olha algo que você tem a defender, o time de São Paulo hoje a defender é esse tricampeonato. Por mais que os caras ganharam a Copa do Brasil, sabe? Então o histórico dos caras estarem sem títulos importante de expressão e dessa época de ouro que eles tiveram, é isso. E vamos falar a verdade, se fosse ao contrário, eu acho que a gente também estaria pensando, vamos defender o nosso, que é algo histórico, muito difícil de conseguir, que a gente conseguiu, e que o rival não vai bater, né? Não vai chegar à mesma quantidade de títulos seguidos. Essa é a diferença. É isso que tem que pensar. E é o que eu falo, a gente pensaria igual também. Hipócrita e mentiroso se você estivesse falando, não, tanto faz, eu quero que o São Paulo ganhe, porque o São Paulo. Pra mim, um empatezinho tá bom. Empatezinho. E na verdade, eu torço por um empate. Só que eu tô rezando pra não ser humilhado. Pra não ser uns 8-0, pra não ser uns 5-0. Nossa. Um empatezinho, pra mim, tá ótimo. Tá ótimo. O Palmeiras não é campeão e a gente não passa vergonha. Então, e olha só, aí o palmeirense vai falar, não, Barulho, mas os caras vão entregar. Será que vão entregar? Eu vou te falar o seguinte, ó. O São Paulo foi o único time do Campeonato Brasileiro todo, dos 17 times, tirando os 3 do Rio, que não conseguiu nenhum ponto quando jogou no Rio de Janeiro. Nenhum ponto. O São Paulo perdeu os 3 jogos. Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Flamengo por 2-1, perdeu pro Fluminense por 2-0 e tomou 4 sapecadas. 4 tapas na cara tomou do Vasco. Fez 2 gols, sofreu 8. Então você acha que você tem esperança que não ganhou desses 3, mas que vai ganhar do líder do campeonato, o melhor time do Brasil?
Eu, sinceramente, pior que Esquece. tá na pele de um palmeirense é tá na pele do São Paulino. Só isso que eu falo pra vocês, tá? Bom, vocês viram aí o que o Barolo falou, né? É muito difícil, eu falo muito difícil porque no futebol não existe o impossível, mas é muito improvável que o São Paulo ganhe do Botafogo amanhã. O Palmeiras literalmente trocou de lugar com o Botafogo nesse quesito de necessidades para o jogo de domingo, para o jogo de amanhã. Porque na terça passada era o Palmeiras que jogava, obviamente, por uma vitória ou somente por um empate dentro de casa. E amanhã, com o jogo sendo no Newton Santos, o São Paulo todo desfalcado e reserva, e para falar a verdade, esse time que vai a campo do São Paulo pode sim fazer até um bom jogo contra o Botafogo, visto que esses meninos do São Paulo fizeram sim ótimos jogos durante a temporada e que são nomes bastante promissores. Ganharam a Copa do Brasil, inclusive diante do Palmeiras, do Sub-20. Mas daí, para ganhar o jogo, a gente sabe que é muito improvável. Até porque o São Paulo abandonou o Campeonato Brasileiro depois que teve a vaga direta para a Libertadores através do Botafogo. E o Abel falou na sua última coletiva que sabe como que é o futebol brasileiro, dando a entender que o São Paulo não vai ganhar do Botafogo para o Palmeiras não ser campeão. Isso é verdade, é um fato construído através da rivalidade dos clubes. Mas o que eu quero e preciso deixar muito claro aqui no canal é que essa responsabilidade ela não deve ser passada e muito menos transmitida para o São Paulo. Novamente, o Palmeiras teve sim suas oportunidades para passar o Botafogo na pontuação, independentemente do jogo decisivo de terça-feira. É, rapaziada. Mas é isso que eu acho. O Palmeiras ele teve muita oportunidade durante o ano. Aquele início de campeonato, o jogo do Vitória, do Inter e do Atlético Paranaense. Todos os jogos em casa, a gente não conseguiu vitória. A gente pode colocar também o jogo do Corinthians, que foi um jogo que não precisava ter ido de peito aberto, jogando dentro do estádio do Corinthians, jogando contra a torcida deles. Era só esperar que a gente conseguia ali, talvez, acabar com o jogo. E isso a gente percebeu quando olhou o time de peito aberto, perdendo um monte de oportunidades e ficando nervoso. Da mesma forma que foi o início do jogo do Botafogo. Empate com o Bragantino Red Bull também é um jogo que a gente perdeu muito gol, tinha que pontuar melhor. Então foram trocas que a gente acabou fazendo durante o ano por pensar em Libertadores, por pensar em talvez aí jogadores que podem estar lesionados, então vamos poupar. E um outro fato importante, todos esses jogos que a gente não ganhou em casa, vamos colocar aí, talvez o Vitória, se eu não me engano, que eu acredito que só o Vitória não tenha sido fora do Allianz Parque, mas os outros, o Inter e o Cap, a gente jogando em casa e em Barueri, mostra a força do Allianz Parque que a gente não teve e que dá uma diferença no final do campeonato. A gente enfrentando times que são times cascudos, mas que tem que usar aquela fórmula, que é fazer a trocação de ponto com os times grandes e ganhar principalmente dos times que teoricamente são menores. No início do Campeonato Brasileiro, o Internacional estava, cara, totalmente desconfigurado porque eles tiveram problema no Rio Grande do Sul. O CAP, o Atlético Paranaense, passou metade do ano brigando na parte de baixo da tabela. Então, são 6 pontos aí. Quando você olha e pensa no campeonato hoje, que o Palmeiras não precisaria estar dependendo de ninguém. E vamos falar a verdade, depender do São Paulo para ser campeão é aquilo que a gente pensa. É mais fácil a gente ganhar na Mega Sena do que o São Paulo jogar bem contra o Botafogo dentro do Newton Santos, no Rio de Janeiro, com 40 graus e a torcida a favor. Sendo que o São Paulo já deixou bem claro que vai com o time misto, vai com o time reserva. Praticamente esse campeonato já foi, né? É muito complicado. E fora que a gente vai enfrentar um Fluminense, vai enfrentar um time que está lutando na parte de baixo da tabela. E outra opção que a gente poderia ter e pensar para os próximos campeonatos é algo que a gente já teve lá atrás, que são os clássicos. Última rodada, ter somente clássico, ter o jogo entre Palmeiras e São Paulo, Botafogo e Fluminense, que seria muito legal. Já pensou um Botafogo e Fluminense, o Botafogo lutando pelo título e o Fluminense lutando para sair do rebaixamento? Seria um jogaço, aquele jogo realmente ali que os caras iam entregar tudo.
Assim como se fosse o Palmeiras precisando do título, o São Paulo com um time para não deixar o Palmeiras ser campeão, mudaria toda a história do campeonato. Eu acredito que isso seja uma regra realmente que foge dessa última rodada xoxa que a gente pode ter. Um time que nem leva todos os jogadores para a última rodada e que é um absurdo no final, porque todos os jogadores ganham aí milhares de reais, centenas, milhões, mas não dá para jogar essa responsabilidade em cima do São Paulo. A gente jogou mal muitos jogos do campeonato que a gente ganhou e muitos que a gente deveria ter ganho também. Beleza, rapaziada? Não esquece do seu like, da sua inscrição e avante palestra!